muito parecido com isso. Mas esse é o propósito de ser igreja do Senhor. Isso é um culto que agrada a Deus. E eu queria partir para o terceiro ponto, que falam das bênçãos que acompanham aqueles que cultuam verdadeiramente, ou que acompanham um culto verdadeiramente agradável a Deus. Olha só, Deus fala, Deus critica, Deus pesa a mão sobre aqueles que cultuam a Deus e que não estão cultuando verdadeiramente, porque é um culto que não agrada ao Senhor. Deus fala da importância do culto que agrada, cuidar do outro, olhar para o próximo. E aí Deus vai falar agora, completando o final, tratando já do meio para o final do texto, das bênçãos que ele tem para aqueles que o cultuam em espírito e verdade. Das bênçãos que ele tem para o seu povo quando buscam verdadeiramente, quando olham para o próximo, não olham para si mesmo. A partir do versículo 8, olha que texto, poesia, meus irmãos, glória a Deus. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Primeiro, a tua luz romperá como a alva. Provérbios 4:18. A vereda dos justos é como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser sol a pino, como diz os baianos. Começa lá, sabe? Ainda assim, devagarzinho, né? Vem aqui. Vocês já viram o sol nascer, coisa mais linda, né? O céu muda de figura, vai ficando mais claro, vai ficando mais bonito, aquelas cores lindas, você vê que vai chegando aquilo, e aí aparece aquela luz do sol. Ilumina, esquenta. É isso que Deus quer para você e para mim. Desde que a gente cultue verdadeiramente ao Senhor. C.S. Lewis, no livro O Grande Abismo, um livro que eu gosto muito, chama-se O Grande Abismo. Ele conta uma história de pessoas que moravam perto do inferno, não era no inferno, não, na cercania do inferno, e eles estavam viajando para ir para um lugar que era as cercanias do céu, era a margem do céu. Só que tem um detalhe muito interessante nesse livro, que ele descreve as cercanias do inferno como o local onde o sol estava quase se pondo. Era aquela penumbra, chuvinha fina, tanto que C.S. Lewis era irlandês, ele sabia muito bem que era uma chuva fina na Irlanda, né, e fria. E aquele tempo que nunca vê o sol. Sabe, aquela sensação de que o escuro vai chegar. Aí eles entram num ônibus e ele narra essa viagem. E esse ônibus simboliza Jesus. E eles chegam no lugar onde o sol está nascendo. Onde a glória vem chegando. O brilho vem chegando. E para eles alcançarem aquilo ali, eles têm que ter uma transformação por dentro, que é o evangelho que produz. O grande abismo. E é isso que Deus está nos mostrando hoje. Que Ele tem para nós essa palavra. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Romperá a tua luz como a alva. E aí o versículo 9. Então clamarás, antes do 9, final do 8. E agora a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Interessante. Deus fala assim, a bênção do Senhor é tão maravilhosa, nós cantamos alfa e ômega. A bênção do Senhor vem no começo e no final. Vocês se lembram quando o povo saiu do Egito e que eles não sabiam para onde ir, e Deus mandou uma coluna de fogo e mandou uma nuvem com o anjo do Senhor dirigindo? Uma coisa ficava na frente, outra ficava atrás, protegia o povo. Aquele fogo, aquela nuvem, mostrava o caminho, aquecia na noite e protegia no dia. Esse é o Deus que abençoa seu povo. A sua justiça vai diante de ti. E a minha presença vai te proteger. E o versículo 9. Então, clamarás ao Senhor, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Tem coisa melhor do que você pedir por socorro e Deus te socorrer? Existem momentos da vida que a gente não sabe o que fazer. E é só clamar, Senhor, socorro. É maravilhoso quando Deus socorre. Mas o culto que não agrada ao Senhor, por misericórdia, muitas vezes ele socorre, mas ele não garante. Porque a bênção de Deus é maravilhosa, que ele fala assim, eu posso orar, porque o Senhor vai atender a minha oração. Não vai responder para me agradar, mas vai me dizer que estou aqui.
Versículo 10. 9 ele fala de novo. Então clamará ao Senhor, te responderá, gritará socorro. Se tirares, no final do 9, se tirares do meio de ti o jugo, ele está repetindo um pouco, o dedo que ameaça. Ele fala aqui do falar injurioso, que ele não tinha falado antes. Pessoa tem o coração duro. Pessoa que está pesado, de emoção pesada. Versículo 10. Se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Aí é outra expressão bíblica. E a tua escuridão será o quê? Como o meio-dia. Salmo 37, 5 e 6. Salmo 37, 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora olha o 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito é o mesmo Deus, irmãos, que é a mesma palavra. É o Deus que faz a nossa luz brilhar. É o Deus que brilha como a sua luz sobre nós. Versículo 11. O Senhor te guiará o quê? Continuamente. Deus vai guiar a nossa vida. Nós não sabemos o que fazer. Vamos pedir orientação ao Senhor. Vamos cultuar ao Senhor, porque Deus, na adoração que nós prestamos, Deus nos ensina e nos conduz para o melhor. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos. E aí tem uma coisa que eu acho bonita aqui. Fortificará os teus ossos. O que é isso? Saúde. A gente sofre tanto, olha, seja fiel, porque eu vou cuidar de você. Tanto que a gente sofre, porque por mais que tenha ou não dinheiro, a saúde é um bem maravilhoso que Deus nos dá. Para viver, para pensar. E Deus fala assim, olha, a minha bênção vai te dar, inclusive, saúde, vai te dar fortificação. Proteção, fortificação, condução. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é o Deus que quer nos ensinar a cultuá-lo verdadeiramente. Diz ainda o versículo 11, olha só. Serás como um jardim regado. Maravilha, louvado seja Deus. E como um manancial cujas águas jamais faltam. Coisa mais linda, mais gostosa para quem gosta de pescar, né, Samuel? Quando a gente chega numa nascente e vê aquela água que brota. E o texto fala assim, mesmo na época seca, a bênção de Deus vai estar me dando. E eu olho para esse texto e eu posso resumir ele numa palavra, esse versículo. Prosperidade. Prosperidade verdadeira. Prosperidade que vem da palavra de Deus. Prosperidade que vem de uma vida fiel ao Senhor. Não é tomar posse, não. Isso aí é errado. Buscar, sabe, pensamento positivo. Não, é confiança no Senhor, porque o Senhor é o Deus que promete nos abençoar, nos cuidar. Essa é a prosperidade que o Senhor nos ensina. E aí vem agora o versículo 12 e 13. Os teus filhos edificarão antigas ruínas. Aí então está falando depois do exílio, né? A cidade estava toda destruída. Mas olha, a sua geração, nova geração, né? Será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aí é outra coisa maravilhosa que o Senhor dá ao seu povo. Dá continuidade. E dá a bênção sobre a nossa posteridade. É maravilhoso falar assim, qual é o meu propósito? Eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos dado propósito. E propósito significa restauração de vidas, restauração de pessoas, restauração de cidades. E eu quero dizer, infelizmente, a nossa situação em relação à igreja evangélica no Brasil é muito séria. Nós somos muito mais acusados de corrupção do que de bênção. Eu vou dizer uma coisa, se nós, os evangélicos verdadeiros, tomássemos uma atitude séria diante de Deus, nós resolveríamos os problemas desse país. Sem medo de falar. Resolveríamos o problema da fome, resolveríamos o problema da educação, resolveríamos os problemas. Se houvesse comprometimento real do povo que se diz cristão evangélico, nós mudaríamos o nosso país. Só que, infelizmente, olhem a CPI do INSS, da acusação que tem contra
inúmeras igrejas. Tem igreja que criou banco. Tem igreja que os pastores cooptavam as pessoas da igreja para deixarem as suas contas abertas para esse esquema. E vai aparecer mais coisa aí. Eu tenho vergonha disso. Mas eu digo hoje, Deus está nos dando uma palavra profética de vitória nesse momento. Nós não aceitamos isso, mas aqui está, e eu queria concluir a palavra de Deus, que está no final aí. Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos seus próprios interesses, aqui não, a questão não é o sábado, para nós é diferente, porque para nós sábado é um dia, ou é uma lei cerimonial, e o sentido dela é aquilo que o texto vai falar. O sábado foi criado para o nosso deleite. E é isso que eu falo, quando você valoriza, e aqui sábado, alguém quer adorar no sábado, não tem problema, mas o que o texto fala é o seguinte: se você se compromete com aquilo que é de Deus, você vai se deleitar nele, você vai ter prazer nele. E é isso que o texto está falando. Quando você honra o Senhor, quando você tira um tempo para o Senhor, quando você se consagra ao Senhor. E eu queria, meus irmãos, com muita alegria no Senhor, dizer que nós estamos aí, por exemplo, nós vamos começar domingo que vem a nossa escola dominical. Eu sei que é cansativo, eu sei que é uma programação a mais, mas eu vou dizer para você, vale a pena fazer esse pacto, porque Deus vai honrar a sua vida. Quando a gente paga o preço, aqui no sábado é exatamente isso. Se você dedica para Deus, se você se compromete com Ele, Ele vai te dar a bênção que está no último versículo. Então se deleitará no Senhor. É o que está no Salmo 37, 4. Agrada-te e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Tem gente que só quer que Deus satisfaça o desejo do coração, mas não se agrada no Senhor. Não tem prazer nele. Não paga o preço, não se compromete com Ele. Agrada-te, o Senhor, e satisfará os desejos do seu coração. Eu queria concluir, meus irmãos, a palavra de hoje, que Deus nos está trazendo, primeiro com algumas proposições finais. Primeiro, sejamos prudentes, para não fugirmos da sã doutrina. Cristianismo sem Cristo é uma armadilha. Sejamos prudentes. E a melhor maneira de ser prudente é estudar a palavra. E quem conhece a palavra de Deus não cai nas armadilhas. Quem conhece a palavra de Deus não cai nas ondas. Não é levado por vento de doutrina. Segunda coisa, para Deus, a obediência vale mais do que o sacrifício. Nossas atitudes têm mais peso do que demonstrações externas de devoção. Deus se importa mais com a sua e a minha obediência. Mais do que com o culto. Mas sejamos fiéis ao Senhor. Terceiro, toda a glória pertence exclusivamente a Deus. E Jesus é o nosso único mediador. Que tudo o que fizermos seja por amor a eles. E não para a nossa exaltação pessoal. Nós estamos visto as bênçãos de Deus aqui. E nós precisamos sempre lembrar que aqui não é lugar para receber aplausos. Você não está no centro, nem eu como pastor estou. Mas a glória é de Deus. Aqui nós trabalhamos para Ele. E Ele nos sustenta. Então toda a glória pertence exclusivamente a Deus. Não reparta com Ele a glória dele. Porque Ele não reparte a sua glória com ninguém. E a última palavra, a última proposição aqui, somos chamados a direcionar nossa vida para o cuidado com o próximo. Especialmente aqueles que mais precisam. Isso é religião, quando a gente pensa no outro antes de si mesmo. É o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. E ele fala a verdadeira religião, Tiago 1, 26 e 27. A verdadeira religião é, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é. Mas agora, a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Olha só. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
eu queria fazer um desafio aqui para finalizar. Eu queria fazer um pacto com Deus hoje. Eu queria desafiar você a fazer esse pacto com Deus. Deus quer receber o culto que agrada ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus, nesse momento. Reconhecendo que nós precisamos de ser igreja viva, igreja voltada para o próximo. Igreja que olha para o outro e não olha para si mesmo. E Deus continuará nos abençoando, desde que nós estejamos seguindo esse caminho. Hoje é o momento de renovação da sua aliança com Deus. Hoje é o momento da minha renovação de aliança. E eu desafio você a baixar a sua cabeça, a se curvar diante do Senhor. Se alguém quiser, inclusive, ajoelhar, pode ajoelhar, eu vou ajoelhar. Ó Deus, olha o teu povo, Senhor, agora. Pai, tem muita gente doente, Senhor. E não é só fisicamente, é emocionalmente, espiritualmente. Valores trocados, valores errados. Pai, ouvimos a tua palavra do culto que agrada e o culto que não agrada ao Senhor. Livra-nos, Senhor, de uma religião apenas litúrgica. Uma religião de misticismo. Uma religião egoísta. Mas dá-nos uma religião viva que olha para o outro, que olha para o pobre, que olha para o carente, que olha mesmo para a pessoa que tem condição, mas precisa do Senhor. É de conversão que as pessoas precisam, Senhor. E aqui está o teu povo, Senhor, humildemente na tua presença. Quem somos nós? Somos pó, Senhor. Renova, Senhor, a nossa aliança contigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui estamos nós para isso, Pai. Assim, Deus, que esse momento de quebrantamento seja sincero da nossa parte, para termos uma vida cristã abundante no Senhor. Oh Deus, Deus maravilhoso. Obrigado que o Senhor está conosco. Obrigado que o Senhor está presente nesse momento, pela tua palavra, proferindo a tua mensagem a nós. Assim, Deus bondoso, queremos levantar para te seguir e te servir de todo o nosso coração, para prestar um culto, Senhor, vivo, agradável ao Senhor. Porque não queremos viver um cristianismo sem Cristo. Ó Deus, assim nós oramos e consagramos a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos.